Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje em Lucas, capítulo 23. Eu quero ler com vocês a partir do verso 39. Diz assim: Um dos criminosos dependurados ao lado dele zombava. Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas a outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morte por nossos crimes, mas este homem cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu asseguro que hoje ainda você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer aqui primeiro vamos falar, sobre o cenário. O cenário é a crucificação, creio que vocês já perceberam. É a crucificação de Jesus um pouco depois daquilo que eu ministrei sobre a divisão que Satanás traz para nós dentro do nosso coração e da nossa alma, fragmentando ela, para depois, posteriormente, nós dividirmos família e assim por diante, através das feridas das nossas almas, do controle que nós perdemos e entregamos na mão do inimigo pelas nossas escolhas. Mas a verdade é que a divisão acontece justamente aqui, nessa hora da cruz. Você vê de um lado um homem, do outro lado outro homem, ambos com a mesma condenação, ladrão, ambos eram ladrões com a mesma condenação. E isso, meus irmãos, não está ali à toa. A Bíblia, ela tem um simbolismo, ela é recheada de simbolismo. Ambos estavam à mesma distância de Jesus. E o que os tornou diferente é justamente as suas atitudes. Há duas linhas de pensamento no meio cristão: o arminianismo e o calvinismo. O calvinismo é um pessoal, são 3 igrejas, se eu não me engano, que seguem essa linha de pensamento, que creem que existem pessoas predestinadas à salvação e alguns não são predestinados à salvação e que Deus fez o inferno para eles, ou seja, que Deus tem uma galerinha predileta. Eu não creio, meus irmãos, eu não creio que Deus tem um filho predileto, a não ser que esse filho seja eu. Se for eu, aí tá tudo bem, tá liberado, Deus. Bom, mas não é assim, quebrando o gelo, e brincadeiras à parte, meus irmãos, porque eu sei que é coisa muito séria e às vezes causa muita dúvida para a gente em nosso coração a questão das escolhas. Eu até creio que Deus, ele predestinou os seus eleitos, por exemplo, a vocação. E ele tem as suas formas de colocar uma pessoa no caminho para a vocação, o chamado que ela tem. Mas, esse é o exemplo de Jonas. Mas em tudo ele respeita o seu livre-arbítrio. Você pode perceber até mesmo como do Jonas. A questão é que nós vamos entrar numa queda de braço com o Todo-Poderoso. E Deus é poderoso, irmãos. Deus tem muito mais poder do que nós podemos pensar. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu sempre penso nas coisas do céu. E Deus, ele é muito poderoso. Ele tem muito poder. Ele não entregaria um poder assim na mão do homem. Mas o livre-arbítrio, ele é o que nos assemelha a Deus. Nós somos imagem e semelhança. Nós refletimos a glória dele, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Filho. E também a semelhança. A semelhança é justamente que não somos robôs automatizados. Nós temos a nossa escolha. Nós podemos escolher que caminho seguir. E seguindo essa linha, eu quero ler para vocês um versículo que eu creio que traz bastante respaldo daquilo que eu estou falando. Está em João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ou seja, é por meio de Jesus. Quem aceita Jesus, meus irmãos, é dado o direito de ser chamado de filho. Está no versículo 12. Mas quem não aceita Jesus não tem o direito de fazer parte da família de Deus. E é essa a nossa luta. Porque o diabo, o tempo inteiro, ele tenta nos fazermos desacreditar de que até mesmo que Deus existe. E eu já passei por essa crise, irmão. Eu já passei por períodos em que eu pensei que eu estivesse sozinho, que era eu por mim mesmo. E aí nós entramos num caminho de arrogância.
E a arrogância, ela é algo bem peculiar. Nós não percebemos, é muito diferente, é muito difícil uma pessoa arrogante reconhecer que ela é arrogante. Eu quero ler com vocês o Salmo 139, porque ele diz assim, ó, no versículo 23 e 24, se eu não me engano. É isso mesmo, ó. Sonda-me, ó Deus. Esse é o salmista Davi falando ali, aquele, se eu for até o mais alto monte, tu estarás, mas se eu for mais fundo abismo, tu também estarás. Ou seja, onde nós formos, Deus está ali. Davi chegou a essa conclusão. E no Salmo 20, no versículo 23 e 24, ele chegou a essa conclusão. Ele falou assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, essa é uma das orações que eu mais faço. Bom, e aqueles dois ladrões da cruz ali representam justamente isso. A igreja fiel e a igreja infiel. Aqueles que querem ser aperfeiçoados e aqueles que não querem. Nós vemos isso também na figura de Saul e Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Saul, um homem que amou mais a coroa, que foi até escolhido por Deus, mas depois reprovado e o espírito se retirou. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 2, se eu não me engano, no capítulo 3, a igreja de Filadélfia, Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela que é a única das 7 igrejas que Deus não dá um veredito negativo. Ele fala assim, ó, viste que a tua força é pequena, mas tu permaneceu fiel a mim. Na hora que ele vai dar o relato daquilo que é fraqueza, ele fala que não guardou o primeiro amor, outra ele fala que não é morna nem fria, ele vai falando sobre as 7 igrejas, aquilo que ele tem contra, mas quanto à igreja de Laodiceia ele não fala. Ela representa justamente a igreja fiel, esses dois ladrões, e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, porque, olha só, um dos criminosos, dependurado do lado dele, eu zombava, e tem muitas pessoas que nós encontramos assim, não é verdade, meus irmãos? Tá pendurado, tá no mesmo barco que nós e tá tirando onda, sabe? Eu queria usar uma expressão aqui, mas não vou usar ela não, mas o meu pai fala, aliás, eu vou usar, meus irmãos, me perdoam, meu pai fala assim, ó, todo homem, toda mulher, a única coisa que eles produzem nesse mundo, e se nós formos pensar o corpo humano, é a unha e ele defeca e urina. É a mesma coisa, é a única coisa que nós fazemos, irmão, é a única coisa que esse corpo humano produz, tudo o resto vem de Deus. E na verdade isso é uma limpeza que o próprio Deus deu para nós. Então todos nós somos iguais. Agora tem pessoa que está lá de pendurado, meu irmão, mas está zombando. Está na fossa, mas está tirando onda, está querendo está querendo empinar o nariz. Tem pessoa que é dessa forma, irmão. Tem pessoa que é dessa forma. E ele fala assim, então é o Cristo, salva a si mesmo e a nós. Esse aqui é o tipo de pessoa que nós devemos correr, irmãos. Eu falei que Satanás faz divisão entre nós, e ele faz. Eu vou ler agora mesmo com vocês um texto de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo fala, eu não vim para trazer paz, mas sim para trazer espada, ou seja, divisão. Por quê, irmãos? É simplesmente por esse direito de escolha. Esse homem estava pregando para Jesus no alto da cruz, estava lá, vamos falar com perdão da palavra, todo cagado, todo zoado, estava lá, meu irmão, pendurado na cruz, e estava falando para Jesus, você não... Estava pregando para Jesus, salva a si mesmo. O que ele queria, meu irmão? Ele só queria sair da condição dele de dor. Muitas pessoas são assim, estão querendo sair da cruz. Estão querendo sair. E eu quero falar algo para vocês, meus irmãos. A cruz nos aproxima de Deus. Eu quero repetir isso para quem entra no teu coração. A cruz te aproxima de Deus. A nossa cruz nos aproxima de Jesus, porque nós devemos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir Ele. E Jesus nos aproxima de Deus. Eu quero repetir para quem entra no teu coração. Há uma cruz que você está carregando, eu não quero carregar, mas precisa carregar. Porque é ela que nos aproxima de Deus, porque ela nos aproxima de Jesus. E Jesus é aproxima de Deus. E aquele homem só queria sair dela. Só queria sair. Mas agora perceba a fala do outro criminoso. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Olha a pergunta, irmão, dele. Está ali no último momento. Tem pessoa que prefere ser fiel a si mesmo do que ser fiel a Deus. Sabe, ela nunca está errada. Eu estou no caminho de Deus, esse é o caminho. Não, eu não errei não, Deus está comigo. Está todo mundo virando as costas, irmão. Está todo mundo vendo o erro, o pecado, não consegue pedir perdão para ninguém. Uma arrogância tremenda, algo ruim de se ver, irmão. Algo ruim, acha defeito, aponta defeito em todo mundo. Mas o espelho, meu irmão, como é que está?
Como é que está o espelho aí, meu irmão? Nós precisamos, a Bíblia, antes de usar ela como espada, nós devemos usar ela como espelho. E esse irmão, olha só, não teme nem na hora da morte, chegou na morte, mas chegou ali, ó. Sabe o síndrome de Gabriela? Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Irmão, vai pro inferno assim. Tem que aceitar Jesus. Tava tirando onda com Jesus. E é justamente a próxima fala do ladrão. Ele fala assim, ó: nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Na outra pregação eu falei que esse aqui foi o único que viu que Jesus não tinha culpa. Jesus, a culpa dele foi ser Jesus de Inri, né? Era a culpa que estava pregado lá. Inri, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, foi a única culpa que acharam neles. Eles acusaram ele de blasfêmia, mas não poderiam acusar ele de nada, porque não tinham provas, e era necessário ter provas, como qualquer justiça hoje, era a mesma justiça que trabalhava hoje. Levaram um inocente. E ele sabia, esse aqui reconheceu a inocência de Jesus. Esse aqui reconheceu que um homem estava morrendo por nós, ali na beira da cruz. Olha só a visão dele onde está. Ele sabia que era um homem ruim, sabia que tinha maldade dentro do coração dele, que somente Deus poderia salvá-lo. E estava ali também. Ele pregou para aquele homem naquele momento, e ele falou assim, ó, naquele momento ele olhou para Jesus e falou assim, ó, ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no teu reino. Irmãos, e que reino é esse? Eu quero ler justamente, porque eu quero ler aqui com vocês Mateus capítulo 10, aqui, ó, eu quero ler um texto com vocês, porque é importante nós termos essas informações para podermos reconhecer. No reino de Deus não entra algumas situações, e ele fala assim, ó: quem me reconhecer em público, aqui na terra, Mateus 10, versículo 32, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu, mas quem negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Não imagina que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, ou seja, divisão. É o ponto de decisão que nós devemos ter. E ele fala: vim para pôr homem contra seu pai, filha contra sua mãe, e nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Irmãos, mas a Atos 16:31 diz que se nós acreditarmos em Jesus Cristo, será salvo nós e nossa casa. Mas muitas vezes o inimigo vai usar pessoas de dentro da nossa casa, e nós precisamos compreender essa situação. A fidelidade, ela deve ser a palavra de Deus, sempre. Sempre, 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 irmão. Não tem autoridade maior sobre a nossa vida do que Deus. E por vezes nós vamos passar por isso. Acredite, irmão, eu passei e foi muito difícil, porque quando eu assumi a postura de estar do lado da palavra de Deus, eu fui vendo que os meus traumas, as minhas feridas foram se curando. E automaticamente dentro de casa a minha relação aumentou, mas houve um período de bastante atrito e bastante divergência, em qual eu não sabia como me comportar mediante a fé que eu expressava. Logicamente há uma postura correta diante de Jesus. Jesus não quer que você saia por aí agredindo seu pai e sua mãe. Não é isso não, irmão. Ele te deu seu pai e sua mãe. Ele te colocou dentro da barriga da sua mãe. Ele sabe do seu amor que você tem. Ele fala: seus inimigos estão na sua própria casa. Mas ele fala: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. A quem o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Era o que estava acontecendo justamente aqui. Aquele homem entendeu, meus irmãos, talvez por causa das feridas que ele tivesse levado, talvez ele tivesse pendurado na cruz, talvez alguma coisa que ele tivesse aprendido. Sabe por quê? O nosso pai e a nossa mãe é pecador, assim como nós, precisam de salvação como nós, e nós temos uma ideia de supervalorizar e superestimar pessoas que estão acima de nós. Mas e a ideia de honrar meu pai e minha mãe? Meus irmãos, honrar é um tratamento diferenciado. Você sempre deve dar o tratamento, e é possível tratar o seu pai e a sua mãe com diferenciação, honrando, amando mais a Jesus, se negando a fazer o mal. Eu quero ler com vocês, Salmo capítulo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se ajunta à roda dos escarnecedores. Agora, quem não pecou? Quem às vezes não tem uma perversão, e perversão fala de identidade. E algumas vezes as pessoas zombam, igual aquele homem estava fazendo ali, o homem da cruz. Então, a divisão é justamente essa, meu irmão, é uma posição que nós devemos tomar.
Mas quando nós tomamos essa posição de ficar do lado de Jesus, meu irmão, tem um lado bom. Eu sei que é uma palavra difícil, mas ela é necessária, irmão. Ela vai trazer libertação para a tua vida, minha irmã. Vai trazer. Eu amo meu pai e minha mãe, eu amo a minha família, quero ver eles no céu comigo. Mas às vezes vai ser necessário uma postura radical, porque o inimigo pode usar eles para ir contra o nosso propósito. Irmão, quantas vezes eu ouvi da minha mãe que eu devia... Aliás, eu não vou nem mencionar isso, mas ela queria que eu seguisse uma religião, algo que não é para mim. Eu sigo Jesus. Jesus chama nós para seguir ele. E assim, ela na ideia dela lá, ela tá certa, eu respeito, irmão. Mas a gente vê justamente, por exemplo, que ela fica um pouco mais alterada quando se fala da religião dela. A gente já vê que Deus não está ali, sabe? Deus não veio para trazer esse tipo de divisão, ele veio para trazer a divisão justamente Jesus Cristo ou não. É Jesus ou não, irmão? Não tem Maria, José, João, bispo, apóstolo, presbítero, padre, católica, espírita, romana. Deus não é nenhum desses, não tem. Não tem. E quando nós entendemos isso, ele fala, e Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje ainda você estará comigo no paraíso. Quando nós reconhecemos, meu irmão, o nome de Jesus é hoje, o nome de Jesus é já. E eu quero terminar falando, porque ele fala do paraíso. O paraíso dá a ideia justamente do jardim do Éden. É para onde nós estamos voltando. Eu já mencionei, e nós temos que entender. Eu vou citar 2 filmes aqui, para terminar. O Augusto Cury tem um filme, Vendedor de Sonhos. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós não percebemos o mal contido dentro de uma pessoa. Tem um momento em que um mendigo sobe lá para tentar interromper o suicídio de um homem, de um médico que está na porta do prédio. Olha só, um mendigo tentando falar com o médico. E ele fala assim que o suicida é um assassino em potencial. Ele olha assim e fala assim, mas como? Bom, ele fala assim, é porque você não vê a semente que você está plantando, porque depois que você vai, você não vê o que acontece aqui, mas você deixa a sua família e todos que te amam para trás, e esses começam a morrer aos poucos. E é justamente isso, porque a questão do paraíso, meu irmão, a questão da arrogância, a questão de tudo, de todo o pecado que nós temos, que está fora de Jesus, tudo que é fora do propósito, às vezes não é um suicídio como pular de um prédio, mas é se suicidar aos poucos. A gente não vê a semente de morte que nós temos plantado, mas começamos a plantar ela constantemente. Então devemos nos separar disso. Uma santificação é uma separação literal. Muitas vezes nós víamos Jesus nos tirando a pessoa que era alvo do milagre para ficar a sós. E agora ele fala, estará comigo no paraíso, porque esse aqui entendeu, esse aqui era a igreja fiel, esse aqui não quis sair da cruz, esse aqui não quis sair do sofrimento, esse aqui não quis sair da perseguição, esse aqui entendeu que não merecia. E aí Jesus falou para ele, hoje, o nome de Jesus é hoje, meu irmão. Paraíso fala do jardim do Éden, de voltar para as origens. E eu quero falar do outro filme, Todos Somos Iguais, que é de um mendigo também que confronta um casal de milionários, e o casal de milionários se converte a Jesus. Ele fala assim, não importa se você é pobre ou se você é rico, ou se você está no meio disso. Aqui nesse mundo, todos somos sem tetos, voltando, apenas querendo encontrar e voltar para casa. Ou seja, o céu. Isso define bem para mim isso aqui, meu irmão, que está acontecendo. O nosso lugar não é aqui. Aquele mendigo tinha uma perspectiva. A hora que ele pede para ir para o paraíso, meu irmão, ele já estava cansado disso tudo que ele estava vivendo aqui. E eu sou meio como ele. Então, gostaria de deixar essa palavra com vocês. Sei que me demorei um pouco, mas foi necessário para trazer a compreensão. Deus tem, meu irmão, vida abundante aqui e na outra, mas será necessário nós desconectarmos pensamentos. Fiquem com essa breve reflexão. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.